Todas as conquistas do Corinthians, o torcedor ele sempre arrastou junto em momentos difíceis, momentos que a equipe estava mal, que ela estava errando o passe, ele trazia de volta. É mais do que a expectativa, a certeza que eu tenho que o torcedor possa me ajudar também e ajudar os atletas para fazer bons jogos. Não tem filho, já. Bom dia. Como é que tá? Bom dia, pessoal. Obrigado, bom. Fazer parte dessa equipe toda de trabalho, com funcionários, com as pessoas que a gente quer bem, com comissão técnica. Eu vou repetir aquilo que há tempos atrás, eu digo, quando uma equipe ela é vitoriosa, ela une, ela consegue na sua energia unir todos esses fatores com competência e com conduta. Com diferenças por vezes que elas são e elas fazem parte, mas colocando sempre o clube acima de qualquer coisa. É um prazer estar com vocês, cara. Você lembra de todas as situações verdadeiramente as boas, as ruins, Precisa ter muita coragem para ser técnico do Corinthians. Precisa ter muita coragem para ter uma responsabilidade do tamanho que eu tenho, representando tantas pessoas, tantos funcionários, tantos que ficam atrás, que não estão na Câmara igual estou falando com o torcedor, mas que tem uma responsabilidade, que tem uma paixão e uma importância tal qual a minha tem. Sabe, o meu cargo ele dá essa visibilidade e esse carinho que tu me dá, ele me fortalece, ele me energiza, ele me dá força, ele me dá coragem para que eu possa seguir em frente e dizer, pô, cara, foi dada uma missão para ti, segue em frente que a gente está junto contigo. Eu pego toda essa força, traduzo em coragem para seguir em frente. Obrigado, e eu preciso desse carinho, eu preciso dessa força de vocês.
Me surpreendeu, sim. O Tite voltou depois daquele ano que ele ficou parado, assim, muito bom. Super conhecedor do futebol, super conhecedor de táticas de futebol. Antigamente ele era muito bom defensivamente, naquela vitória, naquela conquista do Corinthians da Libertadores. Defensivamente o Corinthians era muito bom, mas sofria para atacar. Apesar de ganhar as partidas, sofria. Não era uma equipe que jogava um futebol bonito, nem um futebol muito ofensivo. E nessa volta dele, ele tem um equilíbrio que ele sempre falou em todas as entrevistas dele. Lá atrás ele falava futebol e equilíbrio. Ele conseguiu um equilíbrio tático no conhecimento dele. O Corinthians hoje marca muito bem, sofre poucos gols, ataca muito bem, é muito agressivo o time do Corinthians e joga muito bem. É um futebol gostoso de ver jogar. É uma equipe que dá vontade de fazer o jogo do Corinthians quando eu estou trabalhando e de assistir o jogo do Corinthians. O 4-1-4-1 do Tite talvez seja até um pouco diferente do 4-1-4-1 que ele tenha ido estudar. E é importante dizer que ele foi estudar. O Tite não gosta muito que fale que ele teve um ano sabático, porque ano sabático o cara vai para uma ilha deserta, fica lá sem fazer nada, tomando drinks, tal, vendo paisagens bonitas. Não, o Tite foi estudar. Eu sei que ele se incomoda um pouquinho com essa expressão sabática. E ele, que já era um cara espetacular em montar sistemas defensivos, que não significa que ele fosse retranqueiro, mas ele tinha também fonte de estudo essa arma, foi estudar para como conseguir jogar para frente, montar uma equipe produtiva, bonita de se ver ofensivamente. Ele foi e viu e conseguiu adaptar ao que ele tinha. O 4-1-4-1 que o Tite se inspirou tinha atacantes dos lados do campo. Ele mesmo disse que é um derivado do 4-3-3, quando você joga com atacantes abertos. O dele tem o Jadson aberto por um lado, fazendo muitos gols, sendo o principal garçom, talvez o principal jogador do time. Então ele fez uma adaptação e hoje acho que consegue ser didático. A gente consegue olhar para o Corinthians em campo e ver exatamente os quatro, o Ralf ou o Bruno Henrique, os outros quatro e o Wagner Love, ou quem jogou de centroavante durante esse período. É um esquema que ele tinha na cabeça que queria aprender, já falava isso desde o ano passado, quando ainda estava desempregado, viajou, aprendeu e transformou no esquema campeão. Vamos lá. Dois momentos. Jogo com a bola dominada, o cara vem marcar o domínio. Eu tô com o cara dominado, eu tiro pra ele do lado. Vocês sabem que é assim, com o domínio, tem que merecer. Dá pra ver, a gente joga o jogo de merecimento. A gente joga o jogo de ser melhor. A gente joga o jogo de ser mais competitivo. A gente joga o jogo de se bota concentração, bota amor, bota paixão, bota coração, bota amizade, bota vontade. Não merecemos. Saúde para todos, Pai nosso. Será do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de hoje. Vocês sabem que aqui é a nossa casa. Pode ir em casa, vamos lá. Ô Chico, agora aqui em casa, líder. Isso aí, vamos embora. Manter a liderança. Competir pra caralho, é jogo difícil. Vamos. É um bom jogo, vamos. A gente conversa muito com os pares deles, da comissão técnica, preparação física, preparador de goleiro, com os próprios jogadores. Então me parece que o Tite tem esse diálogo mais aberto. E aí os jogadores naturalmente se sentem mais ouvidos, se sentem mais parte das decisões. Então acho que isso reflete um pouco a melhora do ambiente. E é só você conversar com os jogadores do Corinthians que você percebe como todo mundo ali faz parte em algum momento das decisões do processo todo. E acho que isso é um dos fatores para o Corinthians ter chegado onde chegou. Bastante semelhança. Joga muito parecido com aquela. Joga muito parecido. É uma equipe que toma poucos gols, uma equipe segura na defesa, uma equipe que do meio para frente tem um talento de movimentação técnica, de fazer gols como a Democracia tinha. Eu acho assim, não tem um gênio hoje, né, na equipe do Corinthians. Nós tínhamos o Sócrates na época, que era um jogador genial. Mas o Corinthians tem grandes jogadores, ótimos jogadores, assim, no patamar atual do futebol, no topo e na plena forma física, que é o Jadson, que é o Renato Augusto e que é o Elias. Sem contar o goleiro, né? Pô, nós não estamos falando só dos caras da linha. O Cássio é grande, tem postura de goleiro, tem presença,
sai muito bem do gol, dá medo no adversário, não se assusta quando o atacante está cara a cara com ele. O Diego Souza é uma amostra na Libertadores aqui no Pacaembu contra o Vasco, e faz defesas milagrosas. Eu sempre falo que grandes goleiros têm que fazer um milagre de vez em quando. Não adianta pegar aquelas bolas que todo mundo pega. Tem uma bola que a bola vai na gaveta e que ele tem que pegar, que é impossível de pegar, mas ele pega, que foi aquela do Moses, né, contra os Chelsea. Então ele é capaz de fazer defesas assim milagrosas. Porque eu sou a melhor defesa. Estatisticamente, a melhor defesa do campeonato sou eu. Eu respeito os outros goleiros, mas eu trabalho muito, me dedico. Eu acho que sou eu. Hoje ver o Corinthians aqui não tem coisa melhor do mundo. Eu não vou exagerar, não. Para mim, eu vindo aqui na arena para ver o Corinthians é uma realização indescritível, indescritível. A emoção que a gente sente com a torcida, com o pessoal, a arena aqui a gente vê muito de perto, é sensacional. Eu me sinto realizado, graças a Deus. É estranho, cara, é estranho. Às vezes dá vontade de pular lá e ficar lá, mas temos que se conter. Eu batalhei muito para estar aqui, e hoje eu estou. Então eu não posso e não quero deixar essa minha posição aqui para estar lá. Porém, eu sou consciente de que eu não posso fazer todos os jogos aqui, não tem como. E quando eu não estou aqui, eu estou na arquibancada, eu estou lá. E é muito bom estar lá também. É bom estar aqui e bom estar lá. É bom sempre estar com o Corinthians. Com o Corinthians é bom em qualquer lugar. É um sonho, né? Olha isso aqui, tá louco. É complicado para falar. Só quem viveu a nossa geração aí sabe o quanto a gente teve que batalhar para ter uma casa, né? Apesar que em todo estádio a gente ia, a nossa casa era em todos os estádios, né? A gente sempre fez a nossa parte como torcida. Mas é bom ter o nosso canto, a nossa casa, fazer da nossa casa uma arma para ganhar campeonatos. E eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos ganhar muito, mas muito título aqui, porque a arena foi construída desde a sua arquitetura, passando por gramado, para a gente poder ganhar título. Então nós vamos fazer muito isso aqui. A torcida absorveu bem a arena, a torcida se adaptou à arena, o time se adaptou à arena e se transformou numa arma do Corinthians. E foi muito rápido isso, né? Não faz nenhum ano aí que tem a arena, foi muito rápido. A torcida do Corinthians se adaptou, e jogar contra o Corinthians na arena é difícil. O Corinthians se sente em casa, a torcida do Corinthians se sente em casa, e hoje eu reconheço que a Arena Corinthians é a casa do Corinthians mesmo. É uma performance absurda, são números absolutos. Acho que tem a ver com o gramado. O Corinthians se adaptou ao gramado. O Corinthians convive com uma acústica na arena, que apesar de ser um estádio aberto, é uma acústica muito forte. O próprio Tite reconhece que bate lá dentro e reverbera, ecoa de maneira incrível. O Corinthians é muito forte por N motivos, mas os jogos dentro de casa são incontestáveis a força da arena.
foi escolher os ovos bons, né? Ele teve escolha. Os ovos estavam lá. Você podia pôr qualquer um. Você podia pôr qualquer outro jogador. Ele pegou os ovos certos para fazer o omelete. Isso aí é de quem tem conhecimento do negócio. O Tite, o Tite é o maior treinador do Brasil hoje na atualidade, não tenho dúvida. O melhor, o mais estudioso e o que tem mais conhecimento. Eu vi o Corinthians com um banco limitado. E qual é a tendência quando isso acontece? Que os jogadores não respondam à altura do que se pede um time do tamanho do Corinthians. Eu vou dar aqui o exemplo clássico do Rodriguinho. O Rodriguinho, até o jogo da Ponte, ele estava esquecido, ele estava abandonado. Ele era a última opção, quando muito ia para o banco, não entrava. Então, numa situação normal, o Rodriguinho ia só descer a ladeira. Ia ser muito difícil ele conseguir subir como ele subiu. E esse é o trabalho do Tite. Manter motivado até quem não está jogando. Manter sem reclamação até quem não está jogando. Corinthians tem no banco Edu Dracena, um cara campeoníssimo por todos os lugares que passou na carreira. Danilo, um cara com história que ninguém precisava falar. O Ralf, muito tempo ficou no banco com tudo que ele ganhou no Corinthians. E a gente nunca ouviu um pio, pelo menos publicamente, desses jogadores. Então, esse é o mérito do Tite. Controlar em alto nível quem está jogando e controlar em nível de competitividade quem não está jogando. Acho que o Rodriguinho é o símbolo desse fenômeno, desse fator do Corinthians, dos heróis improváveis. Eu até perguntei isso para o Tite depois do jogo contra o Goiás, e eu citei 2 outros exemplos que ele e Tite viu na pele. Em 2011, o Catito Ramírez, naquele jogo histórico contra o Ceará, lá no Presidente Vargas, quando ele entra e faz um gol incrível, um gol muito importante para o título. E no ano seguinte, o fenômeno chamado Romarinho, que chegou de repente e fez um gol numa final de Libertadores. Mas eu acho que o Corinthians só tem heróis improváveis por causa do seu herói mais provável, que é o Tite. Com o trabalho dele, permitiu que esses outrora improváveis se tornassem tão importantes.
Guerreiro. Guerreiro levou pro pé direito. 1-0 pro Corinthians. Guerreiro caiu, chegou para fazer o corte. Teve um programa de televisão que eu fiz com o Tite. O Corinthians estava em segundo lugar ainda e eu falei o seguinte: Tite, se você tiver um centroavante que te faça 8, 9 gols, o Corinthians vai ser campeão. Já estava jogando bem, mas estava faltando o gol do centroavante, um gol de decisão, um gol que decide jogo. E naquela ocasião, uma ou 2 semanas depois, entrou o Luciano. O Luciano em 3 jogos fez 5 gols e o Corinthians passou o Atlético Mineiro exatamente quando o Luciano entrou. Infelizmente o Luciano machucou o joelho e vai voltar no que vem. Entrou o Wagner. O Wagner veio da China, fora de ritmo de jogo, fora de ritmo do futebol brasileiro. Não, era substituindo um grande jogador, um ídolo, que era o Guerreiro, que fez gols na final do Mundial. Era muito difícil. E hoje eu vejo o seguinte, já no jogo com o Atlético Paranaense, quando ele fez aquele gol, eu até falei em programa de televisão, em transmissão, que o Wagner Love tinha alcançado a forma física dele, porque ele chega inteiro na bola. Ele sabe onde ele vai bater quando o goleiro sai. O gol com o Atlético Paranaense, ele chegou inteiro, bateu onde ele quis. E que iria ser muito importante, ele ia ser decisivo na reta final para o título. Eu vejo hoje o Wagner totalmente em forma, vai fazer mais gols aí. Talvez não alcance o Ricardo Oliveira, mas vai ser o segundo artilheiro do campeonato, porque é um centroavante que faz gols. E está sendo determinante mesmo. Foi a carta da manga do Tite. A hora que o Corinthians estava bem, em primeiro lugar, mas não tinha, todo mundo se conhece, surgiu a forma física do Wagner Love que ele alcançou, forma técnica também. Então eu acho que se eu fosse o Corinthians, eu espero que o Corinthians faça isso, vai jogar Libertadores ano que vem, mantenha o time. Não precisa contratar um centroavante. Se quiser, contrate um jogador para jogar ao lado do Wagner com mais força, com mais experiência sul-americana, inclusive. E aí eu acho que o time é pronto. Olha o time do Corinthians partindo, Wagner Love botou na frente, bateu pro gol! Wagner Love, gol do Corinthians! Aí não teve pressa, o Cássio segurou, prendeu, mas saiu tocando. E de repente dá uma acelerada ao Corinthians. A bola enfiada para o Wagner. Ele deixou escapar um pouquinho, mas no tempo, na medida certa para bater cruzado pro fundo do gol. O Jadson é atleta do Corinthians, valorizado no Corinthians, e eu quero um grupo forte nisso, está inserido o Jadson.
eu gosto muito do Renato Augusto, pela forma de receber a bola um pouco mais atrás, funcionar até às vezes como um segundo volante, chegar muito bem na frente, com muita qualidade de passe, dribles. Eu gosto, o Jadson, óbvio que teve um grande ano, é o cérebro da equipe para criar naquele último terço, para achar o espaço que falta. Mas eu gosto muito do estilo do Renato Augusto, um jogador pronto, tanto parece que ele entende muito taticamente o jogo, lê muito bem o jogo, tanto para jogar um pouco mais recuado, tanto para encostar na frente. A gente não pode esquecer que o Renato Augusto esse ano já foi centroavante, né? Jogou como centroavante aquele segundo tempo do jogo contra o Once Caldas, e em alguns momentos dessa temporada, agora nesses últimos jogos, e principalmente depois que o Corinthians engrenou no Campeonato Brasileiro, é o homem que vem de trás com a bola, enquanto o Elias dispara para frente para tentar uma infiltração. O Renato é o cara que leva a bola até o Jadson, leva a bola para frente. Então é um jogador que eu vejo como completo para fazer essa função. Para mim, se fosse para escolher um dos dois, eu escolheria o Renato Augusto. Eu soube da minha gestação em maio. O Fábio, né, que é o pai, ficou sabendo em uma caravana. Ele estava no Paraguai, né, na campanha da Libertadores. Então ele ficou sabendo, nem aqui ele estava indo atrás do Corinthians. E o meu filho, mesmo dentro da barriga, pegou toda a campanha, né. Eu sempre fui em quase todos os jogos, fui fora também, daqui de São Paulo. E ele vai nascer em dezembro, no mês que o Corinthians é campeão. Então é um bebê campeão, já nasceu corintiano, campeão, o nome Miguel, né, que é o nome de um fundador do Corinthians. E é isso. Ex-campeão, vai Corinthians! Ah, todos, né? Na verdade todos, ele fica muito agitado. Sempre que eu entro no estádio, começa o barulho da torcida, o menino fica inquieto dentro da barriga, parece que já sabe. Mas todos os jogos ele fica bem agitado, bastante. Bom, o que eu quero deixar registrado aqui, quando o Miguel crescer, que ele possa ver também. E um recado para o papai, que é o Fábio, que acompanha o Corinthians em todos os lugares. O que eu quero dizer é que eu estou muito feliz pelo bebê, pela nossa família, pelo Corinthians campeão. Esse time que só traz felicidade pra gente. Eu não poderia ser a mãe mais feliz do mundo, né? Que acompanhei toda essa campanha, esperando o Miguel. E agora ele vai nascer feliz, campeão. Dar essa felicidade pro Fábio também. Pra mim, na minha opinião, foi agora que teve contra o Atlético Mineiro, que essa daí foi para definir, foi para coroar com chave de ouro. Foi para falar que chegamos para ser campeão, para fazer história. Pegamos os caras lá, 3-0, massacre, Renato Augusto dando rolinho, chapéu, deitando pra cima dos caras. E aí não teve como falar mais nada, né? Decretou que viemos pra ser campeão, pra fazer história esse ano. Eu ia viajar com eles pra BH, jurava que meu voo era 9h30, meu voo era às 9. Aí perdi o voo. Aí fiquei desesperado, falei, não posso ficar para fora desse jogo, de jeito nenhum. Aí fiquei triste, pensando o que eu ia fazer, eu falei, vou de carro. Aí eu fui até Bragança, que é minha cidade, encontrei com amigos, trocamos de carro e fomos para Belo Horizonte. Chegamos lá às 16 horas em ponto, com muito custo conseguimos chegar no estádio, o taxista deixou a gente no meio da torcida do Atlético, aí a polícia escoltou a gente até a torcida do Corinthians. Aí chegando lá, toda aquela confusão da polícia, mas mesmo assim entramos em campo,
Eu imaginava que o empate seria um bom resultado e no fim saímos de lá gritando campeão e 3-0. O Corinthians fez o segundo tempo do Corinthians foi um luxo, foi um espetáculo, foi um abuso de segundo tempo. O time jogou, Renato Augusto até falou, né? Foi um segundo tempo que beirou a perfeição. E isso está ligado no aspecto técnico, no aspecto tático e no aspecto físico. As outras equipes todas sofreram com o Corinthians. O Corinthians, principalmente nesse jogo com o Atlético, eu esperava que fosse um jogo mais duro, que fosse sofrer. Foi um jogo tranquilo, o Corinthians administrou o jogo, deu o ritmo que ele quis, ditou do modo que o jogo deveria ser jogado, ao invés do Atlético fazer isso. E na maioria das vezes o Corinthians sempre fez isso no campeonato. O Corinthians conseguia fazer, com grande personalidade coletiva do time, ditar o ritmo do jogo. Quem chegou e dominou. Olha o Felipe tirando uma onda aí de ponta direita, faz o cruzamento, de Carlos, tirou parcialmente, a cabeçada pro gol! Ó o Jadson aí de novo, apareceu, ele já deu um passe, tocou agora pro Wagner, limpou, botou na frente, olha a chance do gol! Gol! Wagner Love, que vem de novo, olha o Renato Augusto, tocou pro Wagner, recebeu de volta, ela correu demais, ele perdeu o ângulo do gol, mas tem a chance agora para fazer o terceiro! Gol! Augusto Wagner, começou com o Luca a jogada depois do passe do Renato, olha como eles trabalham bem, olha como eles trabalham com precisão, e até quando não dá certo, que o passe do Wagner correu demais, o Renato se esforçou, não desistiu, a defesa do Atlético foi toda ela para a primeira trave, olha como o Marcos Rocha vai escapar lá para a primeira trave, foi pro meio, e o Luca dá de voleio, nem pegou em cheio, mas pegou de modo suficiente para mandar a bola pro fundo do gol. Luca, camisa 30, acabou de entrar, ele veio do Criciúma, o Corinthians faz 3-0. Um pouquinho nesse momento da gente entrar, a gente tem que ter duas coisas: jogar com alegria, a alegria da gente estar junto ali, tá? A alegria da participação nossa e com um nível de concentração muito alto. Futebol é cabeça, né? Quando a gente está concentrado, as decisões elas são certas, tanto de marcar quanto de jogar. Cabeça boa. E saúde para todos. É um jogo difícil, rapaziada. Vamos fazer nada diferente, gente. Sabe o sacrifício que foi para chegar aqui? Não tem essa chance, não. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma oportunidade. Pode ver. Vai, Corinthians!
Porque passa um filme, né, na cabeça. Em 2010, eu perdi o título. E eu disse que quando eu voltasse, eu ia ganhar esse título do Corinthians. Tá próximo. Tem que olhar na cara um do outro e dizer, ó, aqui, nós podemos perder junto ou ganhar junto. Isso é o mais importante, um olhar pelo outro, o respeito e a amizade. Mais importante que o campeonato. Parabéns a todos, obrigado por tudo. Saúde para todos, Pai nosso Deus. Pai nosso. Santo do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Está assumindo o quarto lugar do campeonato. O Santos está empatando com o Flamengo. Jadson, rolou. Edilson, recebeu, cruzamento. Toque de cabeça do Luca, mais um, olha a chance do Wagner! Gol! Wagner Love, gol do Corinthians! Obrigado pelo incentivo aí, velho. Tamo junto, hein? Nossa, é campeão. Seis, cantou da porra toda mesmo. Porque
Desculpa, gente, mas realmente eu me emociono. Eu já sou um cara meio mole para chorar. E falando do Corinthians, então, é impressionante, adoro, amo de paixão.